Esse é o terceiro de uma série de 4 vídeos sobre análise combinatória. Nesse vídeo nós vamos falar sobre arranjo. E se você não assistiu os 2 primeiros vídeos, link na descrição, assiste lá, porque eles são muito importantes para você entender esse aqui numa boa. Se você já assistiu, a gente se encontra depois da vinheta. Muito bem-vindo ao canal Defina. Eu sou o João Ricardo Oliveira e nesse vídeo nós vamos falar sobre outro apelido que o princípio fundamental da contagem pode receber dependendo das circunstâncias. Eu estou falando de arranjo. Eu vou te dar 3 exemplos e depois nós vamos analisar esses exemplos usando as 2 palavrinhas mágicas que eu deixei para você no final do primeiro vídeo. Lembra delas? E antes que você diga, nossa, que falta de criatividade, os exemplos são tão parecidos com os exemplos que ele deu no vídeo 2 sobre permutação. Não é falta de criatividade, esses exemplos são parecidos de propósito para facilitar a comparação entre as situações e você conseguir diferenciar quando é que você está diante de uma situação de permutação, quando é que você está diante de uma situação de arranjo. Então vamos lá. Primeiro problema, você e mais 4 amigos vão ao cinema. Chegando lá, vocês 5 querem se sentar na última fileira, só que a última fileira tem apenas 3 poltronas. De quantas formas a última fileira pode ser preenchida por vocês? Segundo exemplo, quantas palavras de 3 letras podem ser escritas com as letras da palavra Marte? Lembrando que palavra é qualquer sequência de letras com ou sem significado. Terceiro exemplo, você quer pintar uma bandeira composta de 3 listras verticais, sendo que para isso você tem 5 lápis de cores diferentes. De quantas formas você pode pintar essa bandeira, sendo que você não quer repetir cor nenhuma? Eu já sei que você é uma pessoa que não se deixa enganar pelas aparências, e é por isso que você já percebeu mais uma vez que esses 3 problemas são idênticos. Lembrando que N é a quantidade total de elementos disponíveis, e lembrando que P é a quantidade de elementos que você vai escolher dentro desses N elementos, quando houver uma escolha, claro, nos 3 problemas nós temos que N é igual a 5 e que P é igual a 3, porque nos 3 problemas nós tínhamos 5 elementos disponíveis e em todas as situações nós iríamos escolher 3 desses 5 elementos disponíveis. Só que além de fazer uma escolha, se nós mudarmos a ordem dos 3 elementos que foram escolhidos, nós temos resultados diferentes. As mesmas 3 pessoas sentando na última fileira do cinema, se você trocar a ordem delas, você tem uma nova organização. Se você escolhe 3 letras da palavra Marte, mas se você muda a ordem dessas 3 letras, isso resulta numa nova palavra, num novo anagrama. Se você escolhe 3 cores das 5 que você tem disponíveis para pintar a bandeira, mas muda a ordem dessas cores, isso vai resultar numa bandeira diferente. E assim nós chegamos à definição de arranjo. É todo o problema da análise combinatória, onde nós fazemos uma escolha e a ordem importa. Como esses 3 problemas são idênticos, então, obviamente, a solução matemática deles também vai ser idêntica. Primeiro, como nós representamos isso? Com um A de arranjo, embaixo dele o valor de N, vírgula, em seguida o valor de P. Sendo que em alguns casos o N pode ser representado embaixo e o P pode ser representado em cima. Ok? Essa é a representação. Como nós resolvemos isso? Presta muita atenção no que eu vou falar agora. Tem fórmula para arranjo? Tem. Eu vou demonstrar a fórmula de arranjo aqui? Vou. Você precisa da fórmula de arranjo para resolver um problema de arranjo? Não. O que foi que eu disse a você a respeito de permutação, arranjo e combinação lá no final do primeiro vídeo? Eu não disse que eram apelidos para o princípio fundamental da contagem? Se eles são apenas apelidos para o PFC, então você tem todo o direito de usar o PFC na hora de resolver esses problemas. E é isso que a gente vai fazer. Vamos lá? Em qualquer um dos 3 problemas eu vou fazer uma escolha de 3 elementos, por isso 3 traços. Quantas opções eu tenho para escolher o primeiro elemento? 5, existem 5 elementos disponíveis. Quantas opções para escolher o segundo elemento? Como eu já usei 1, eu tenho apenas 4 opções que sobram. Quantas opções para escolher o terceiro elemento? Como eu já usei 2, restam apenas 3 possibilidades para ele. É só fazer essa conta. Ou seja, resolver um problema de arranjo usando o PFC é muito mais fácil do que usar a fórmula. Existem 60 maneiras de você escolher 3 elementos, tendo 5 disponíveis, sendo que se você muda a ordem desses 3 elementos que foram escolhidos, isso produz um novo resultado. Ou seja, a ordem é importante. Só que é preciso a gente tomar o seguinte cuidado. Em algumas situações, ordem é simplesmente isso, ordem mesmo. Mas em alguns problemas,
problemas, ordem tem um significado um pouco mais profundo. Eu vou dar um exemplo. Vamos supor que você seja dono ou dona de uma loja e você precisa contratar um gerente, um balconista, um copeiro e um segurança. Você coloca anúncio no jornal, no dia seguinte, 9 pessoas se candidatam a essas vagas, sendo que qualquer um desses 9 candidatos podem ocupar qualquer uma dessas 4 vagas. De quantas formas diferentes você pode fazer a sua contratação? Vamos lá, nesse problema nós vamos fazer uma escolha, porque são 9 candidatos, mas você vai contratar apenas 4. Só que tem um detalhe, as 4 pessoas que vão ser escolhidas estão na mesma circunstância? Não, porque são 4 vagas diferentes. Se os elementos escolhidos não estão na mesma circunstância, isso significa dizer que a ordem desses elementos, se você altera a ordem dos elementos depois de feita a sua escolha, isso vai gerar um novo resultado. Em outras palavras, se você escolhe 4 pessoas dessas 9 candidatas e depois, mesmo mantendo essa escolha dessas 4 pessoas, mudar essas pessoas de cargo, isso vai gerar uma equipe diferente. Ou seja, nós estamos diante de um problema onde você faz uma escolha e a ordem desses elementos, se você alterar a ordem desses elementos, isso vai produzir uma equipe diferente, isso vai produzir um novo resultado. Então isso é um problema de arranjo. Como representar? Arranjo 9, 4 a 4. Como fazer sem usar fórmula? Nós precisamos de 4 pessoas, então 4 traços. 9 opções para a primeira, já usamos uma. 8 opções para a segunda, já usamos 2. 7 opções para a terceira, já usamos 3. 6 opções para a quarta. É só fazer essa conta. Outro exemplo, eu tenho 8 livros e preciso organizá-los em uma prateleira onde cabem apenas 3. De quantas formas eu poderia fazer isso? Então vamos lá, dá para colocar os 8 livros na prateleira? Não, só cabem 3, então eu tenho que fazer uma escolha. Escolhidos os 3 livros, quando eu colocá-los na prateleira, se eu trocar a ordem, eu percebo uma diferença. Eu percebo que isso produz uma organização diferente, eu consigo notar que algo mudou. Então eu faço uma escolha onde a ordem importa. Isso é um arranjo. Como representar? Arranjo 8, 3 a 3. Como resolver? 3 traços, 8 opções para a primeira etapa, 7 para a segunda, 6 para a terceira e basta multiplicar. Vamos agora falar sobre a fórmula, só para eu te convencer de que não há a menor necessidade de você usar a fórmula. Aliás, a coisa é ainda pior, usar a fórmula vai dificultar o seu trabalho. Vamos lá, presta atenção no cálculo que nós fizemos para esse último exemplo. Dá uma olhada no que está escrito depois do igual, 8 vezes 7 vezes 6. Eu poderia dizer que isso é 8 fatorial? Não, né? Porque 8 fatorial é um produto que iria de 8 até 1. Para isso se tornar 8 fatorial, estão faltando o 5, o 4, o 3, o 2 e o 1. Ou seja, está faltando 5 fatorial. Que tal se eu inserir esse 5 fatorial? 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial daria 8 fatorial. Eu posso fazer isso? Eu posso multiplicar um número assim do nada por 5 fatorial? Posso, desde que eu pague o preço, que é multiplicar também o denominador. Então nós ficaríamos com 8 fatorial sobre 5 fatorial. Agora preste atenção nessa expressão aonde nós chegamos. O que é 8 fatorial? É justamente n fatorial. 8 é o valor do n nesse exemplo. E o denominador? O que é esse 5 fatorial? Concorda comigo que esse 5 fatorial seria n menos p? Porque nesse exemplo n vale 8, p vale 3. 8 menos 3 dá justamente 5. Então esse denominador seria n menos p fatorial. E está aí a fórmula de arranjo. N fatorial sobre n menos p fatorial. Agora eu vou te dar mais um exemplo, e esse exemplo que eu vou dar agora eu vou resolver de 2 formas. A primeira usando a fórmula e a segunda usando o raciocínio, para te convencer, caso você ainda não esteja convencido ou convencida, de que usar a fórmula em nenhuma hipótese é a melhor alternativa. Vamos lá. Vamos resolver arranjo 7, 3 a 3. O valor de n é 7, o valor de p é 3, então usando a fórmula nós teríamos 7 fatorial sobre 7 menos 3, 4 fatorial. Desenvolvendo o numerador ficaria 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial, que é 4, 3, 2, 1. E o denominador nós vamos apenas repetir 4 fatorial. Vamos simplificar 4 fatorial do numerador com 4 fatorial do denominador, nós chegamos a 7 vezes 6 vezes 5, ou seja, 210. Agora usando o raciocínio, vamos lá. O que significa arranjo 7, 3 a 3? Significa que nós temos 7 elementos disponíveis, vamos escolher apenas 3 e a ordem dessa escolha importa. Se nós vamos escolher 3 elementos, 3 traços. Quantas opções para o primeiro elemento? Existem 7 ao todo, então tá aí. Quantas opções para o segundo elemento? Temos uma a menos que já escolhemos o primeiro, portanto 6. Quantas opções para o terceiro elemento? Já usamos 2, portanto 5. Reparou que não usar a fórmula tem 2 vantagens?
Primeira, não te obriga a ter que lembrar da fórmula, não te obriga a ter que decorar fórmula nenhuma. Segunda vantagem, faz você perder muito menos tempo. Por quê? Porque usando a fórmula, você tem que, além do trabalho de lembrar dela, você tem que desenvolver a fórmula, simplificar a fórmula para chegar à mesma situação que você já teria chegado muito antes se você tivesse feito por raciocínio. Nos dois casos, nós chegamos à mesma situação, que é fazer 7 vezes 6 vezes 5. Só que por raciocínio, você chega diretamente a ela, além da vantagem de não ser obrigado ou obrigada a decorar fórmula ou lembrar de fórmula nenhuma. Então, se esse vídeo te ajudou a entender um pouco mais sobre arranjo, compartilha esse vídeo lá no seu Facebook, manda por WhatsApp para os seus amigos, para as suas amigas, porque isso pode ajudá-los e pode ajudar ao canal para a gente continuar produzindo vídeos sobre exatas. Então, se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se, deixa o seu like, clica no sininho para não perder quando sair vídeo novo. Beijos, abraços e até a próxima.